Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores. Seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai encerrar o conteúdo de física do PISM 3 com a parte de física moderna, beleza? Bom, basicamente eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores. Eu vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula. Além disso, vou fazer uma revisão teórica dos principais tópicos para que ninguém fique perdido no decorrer da aula, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Galera, conforme havia prometido, vou fazer uma revisão breve com vocês dos principais tópicos de física moderna. Vai ser uma revisão bem breve, acredito que vai ser algo em torno de 10 a 15 minutos no máximo. E essa revisão ela vai ser fundamental para que vocês consigam compreender com mais facilidade essa parte de física moderna que gera bastante dúvida, beleza? Então, vamos lá. Para início de conversa, a gente tem que entender o que cai em física moderna no PISM 3, né? Bom, então para o PISM 3, o que a gente tem que entender? Para o PISM 3 vai cair a parte de quantização de energia, efeito fotoelétrico, átomo de Bohr e teoria da relatividade. Então, eu preciso saber só esses 4 conceitos, gente? Sim, você precisa saber esses 4 conceitos, tá? Você não precisa saber nada mais aprofundado acerca de física moderna, como por exemplo, catástrofe do ultravioleta, radiação de corpo negro, isso não cai no PISM 3, beleza? Então, todos os assuntos que caem na prova do PISM 3 vão ser englobados nessa revisão aqui, beleza? Então, vamos lá. Para início de conversa, a gente tem que entender qual que é a ideia da física moderna. Como o próprio nome já disse, a gente sabe que física moderna é algo, na teoria, novo. Novo no sentido científico, tá? A física moderna, galera, basicamente tem como objetivo explicar eventos que a física clássica não foi capaz de explicar, como, por exemplo, o comportamento da luz ou também o comportamento de corpos com velocidade próxima da luz, as leis da física clássica em diferentes referenciais. Então, isso aí tudo, a física clássica não foi capaz de explicar. E a física moderna tomou isso como uma missão. Tomou isso como objetivo, explicar todos esses eventos que a física clássica não foi capaz de explicar. Então essa é a ideia básica da física moderna. E o primeiro conceito que a gente aprende em física moderna é o conceito de radiação eletromagnética e oscilação. Como assim, Eugênio? Radiação eletromagnética e oscilação. Bom, um camarada chamado Maxwell propôs um modelo para as ondas eletromagnéticas. O Maxwell ele propôs o seguinte, que as ondas eletromagnéticas são geradas por elétrons oscilantes, ou seja, elétrons que desempenham movimentos periódicos, beleza? E qual que é a ideia? Esses elétrons eles vão emitir uma certa frequência que vai se igualar à frequência emitida pela onda. Lembra que a onda ela apresenta lá uma certa velocidade, um certo comprimento de onda e uma certa frequência. Lembra lá da equação fundamental ondulatória? V igual a lambda F. Enfim, Maxwell propôs isso. E de onde que ele tirou essa ideia de elétrons, Eugênio? É só você lembrar o seguinte, que as ondas eletromagnéticas elas são geradas também pela interação, elas são não só geradas, né? Elas são geradas e influenciadas pela interação entre os campos magnético e elétrico. E esses campos estão relacionados com as cargas elétricas. E isso vai influenciar diretamente na formação das ondas eletromagnéticas. Então, o Maxwell propôs isso, que as ondas eletromagnéticas elas são geradas pelos elétrons oscilantes. Esses elétrons são provenientes tanto dos campos elétrico e magnético. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só. Qual que é a grande conclusão que a gente tem desse modelo proposto pelo Maxwell? O Maxwell propôs que, nesse caso, para esse tipo de situação, a luz ela vai se comportar como uma onda. Beleza? Então, sempre que a gente quiser explicar algo relacionado a ondulatória, a luz ela vai se comportar como uma onda, beleza? Então, se eu quiser explicar, por exemplo, a difração da luz, a refração da luz, a reflexão da luz, todos esses eventos vão ser explicados seguindo esse modelo do Maxwell. Então, para esses eventos, a luz vai se comportar como uma onda, beleza? Essa que é a ideia básica. É isso que a gente tem que concluir esse modelo do Maxwell. Então, o Maxwell concluiu que para eventos relacionados com refração, difração ou reflexão, a luz se comporta como uma onda. Guarda essa informação, porque ela vai ser importante lá na frente quando a gente for falar de efeito fotoelétrico. Vamos lá. E existe um cara chamado Max Planck. Max Planck foi um camarada que disse o seguinte, que a energia ela é dividida em níveis. Dito isso, ele disse que a energia ela é quantizada. Bom, a teoria de Max Planck diz basicamente isso, que a energia ela é dividida em níveis, né? Então,
cada nível vai apresentar uma certa quantidade de energia. Isso vai servir para explicar, por exemplo, o modelo atômico de Bohr, que a gente estuda lá no PISM 1 na parte química. Só que aqui para o PISM 3 a gente vai ver qual é a aplicação do átomo de Bohr na física. Já vou explicar isso para vocês. Segura um pouquinho aí. Bom, o que diz a tal da teoria do Planck? Que a energia é dada pela constante de Planck multiplicada pela frequência. E essa constante de Planck ela pode ser dada de duas formas distintas. Ela pode aparecer nesse formato aqui ou nesse formato aqui. Qual que é a diferença, Eugênio? Nesse formato aqui, a gente tem como unidade o joule multiplicado por segundo. Aqui, no caso, a gente tem o eletrovolt. Tá? E existe uma conversão do eletrovolt para o joule por segundo. Tá? 1 eletrovolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule segundo. Beleza? Tranquilo? A gente vai fazer alguns exercícios nessa aula aí e a gente vai utilizar muito essa relação. Tá? Mas o que eu quero que vocês guardem da teoria de Max Planck é isso. A energia é quantizada, ou seja, a energia é dividida. Beleza? Show de bola? Bom, agora a gente vai explicar o tal do efeito fotoelétrico. O que significa efeito fotoelétrico? Sempre que você vê um exercício, algo falando sobre efeito fotoelétrico, você vai ter que lembrar de emissão de luz. Tá? É simples assim. Sempre que for algo envolvendo efeito fotoelétrico, vai ter emissão de luz. E qual que é o objetivo primordial do efeito fotoelétrico? Arrancar elétron de uma certa superfície. Tá? Essa que é a ideia básica. Arrancar elétron de uma certa superfície a partir da emissão de luz. Essa que é a ideia básica do efeito fotoelétrico. E quem foi o camarada responsável por explicar o efeito fotoelétrico? Albert Einstein. Inclusive, o Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física devido à explicação do efeito fotoelétrico. Ele não ganhou o Nobel pela teoria da relatividade, ele ganhou o Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico. Beleza? Então, vamos lá. Para entender como acontece essa emissão dos elétrons, a gente vai ter basicamente o seguinte, ó. Bom, a gente vai ter uma luz incidente aqui nessa superfície, tá? Geralmente vai ser superfície metálica, tá? E qual que é a ideia? Essa superfície aqui, ela vai apresentar prótons e elétrons, certo? E essa radiação incidente aqui, ela vai ter uma certa frequência. E a partir do momento que essa frequência é uma frequência suficiente para arrancar os elétrons vão sair daqui. E olha só, cada feixe de luz vai estar associado a um elétron, beleza? Então, esse feixe de luz está relacionado com esse elétron, esse feixe de luz está relacionado com esse outro elétron, e esse outro feixe de luz está relacionado com esse outro elétron, beleza? Então, essa que é a ideia básica. Para acontecer o chamado efeito fotoelétrico, a luz incidente tem que apresentar uma certa frequência mínima. Suponha que a frequência mínima é, sei lá, vamos pôr assim, sei lá, 200 Hz. Suponha que a frequência mínima para arrancar um elétron aqui é 200 Hz. Se eu coloco uma luz aqui com frequência de 199 Hz, o elétron ele não vai ser arrancado. Logo, o efeito fotoelétrico não vai acontecer. Agora, se eu pego uma frequência, um feixe de luz com uma frequência de, sei lá, vamos pôr assim, 201 Hz, já vai ser uma frequência superior ao mínimo. Então, esse elétron vai conseguir ser arrancado. Beleza? Bom, agora existe uma coisa chamada equação do efeito fotoelétrico, que diz basicamente o seguinte, ó, que a energia de um fóton é igual à energia cinética mais a função trabalho. Mas o que é fóton? O que é energia cinética? Galera, a energia cinética é aquela energia que a gente está acostumado. É a energia que está associada com massa e velocidade. Tá? Fóton, galera, vai ser basicamente cada elemento aqui, ó, que vai estar em cada feixe de luz aqui que vai arrancar o elétron aqui. É como se cada feixe aqui tivesse um objetozinho e esse objetozinho ele deslocasse o elétron. Essa que é a ideia básica. O fóton ele vai deslocar o elétron da superfície. Beleza? E olha só, a energia do fóton é dada pela constante de Planck multiplicada pela frequência. Tá? Então a gente vai voltar a usar a equação de Planck aqui no efeito fotoelétrico. Tá? Então, ó, a energia do fóton é igual à energia cinética mais a função trabalho. A função trabalho é a energia mínima. É a energia mínima para que aconteça o chamado efeito fotoelétrico. Ou seja, a energia mínima para que elétrons sejam retirados de uma certa superfície. Beleza? Qual que é a ideia, galera? Para o Einstein explicar isso aqui, ele teve que considerar que a luz, nesse caso, não se comporta como uma onda, mas sim como uma partícula. Porque concorda comigo que o fóton, para ele tirar esse elétron daqui, ele vai ter que colidir com esse elétron, para o elétron sair da placa? Concorda, Eugênio? Bom, então, para explicar o efeito fotoelétrico, o Einstein concluiu que a luz, nessa situação, se comporta como uma partícula. Beleza? Show de bola? Uma observação importante, galera. Esse tal
W aqui, essa tal função trabalho, é basicamente uma característica de cada material, então varia de um material para o outro. Então, por exemplo, se tem uma placa de ouro, uma placa de prata, uma placa de cobre, cada metal, cada elemento químico vai apresentar uma certa energia mínima, ou seja, uma certa função trabalho. Então varia de acordo com a substância. Beleza? Tranquilo? Então é só a gente lembrar dessa equaçãozinha aqui, que é uma equação bem tranquila de decorar. Beleza? Agora, se o exercício perguntar qual que é a frequência mínima para que elétrons sejam retirados, aí você vai pensar o seguinte: energia não é dada por constante de Planck vezes a frequência? Então eu poderia escrever o seguinte, que a função trabalho vai ser a tal frequência mínima multiplicada pela constante de Planck, beleza? Então eu posso escrever isso aqui, beleza? Como a função trabalho é energia mínima para que elétrons sejam retirados, se eu quiser a frequência mínima, basta eu passar esse H, que é a constante de Planck, está multiplicando por outro membro, dividindo, e a gente chega nessa relação aqui, beleza? Então, galera, de efeito fotoelétrico é isso que vocês têm que saber, beleza? É algo relativamente tranquilo. Agora, galera, uma coisa que eu quero deixar bem evidenciado com vocês, a parte de dualidade da luz. Como assim dualidade, Eugênio? Olha, como eu expliquei para vocês no início da aula, para explicar fenômenos ópticos, por exemplo, a luz vai se comportar como uma onda. Agora, para explicar fenômenos como o efeito fotoelétrico, a luz vai se comportar como uma partícula. Então, galera, qual que é a ideia? A luz, ela apresenta um comportamento duplo. Ela pode se comportar como onda ou partícula. Uma observação importante: a luz nunca vai se comportar como onda e partícula ao mesmo tempo. Isso é impossível, tá? Ou ela vai ser partícula ou vai ser onda. Não tem como ela ser os dois ao mesmo tempo, beleza? Então, para, por exemplo, interferência e difração de luz, a luz ela se comporta como uma onda, porque esses fenômenos aqui são fenômenos ondulatórios. Agora, para explicar o efeito fotoelétrico, a luz ela se comporta como uma partícula, beleza? Agora, vamos trabalhar com a parte de átomo de Bohr. Bom, se a gente lembrar um pouquinho lá do PISM-1, a gente sabe que o átomo de Bohr é basicamente um modelo atômico no qual o átomo ele vai apresentar um núcleo positivo e os elétrons vão girar em órbitas circulares, e cada órbita dessa vai ter uma certa quantidade de elétrons máxima para suportar. Beleza? Beleza, galera. Agora vou estabelecer com vocês a relação entre o átomo de Bohr e a condensação de energia. Lembra que eu acabei de falar que cada camada, cada nível de energia vai suportar uma quantidade máxima de elétrons, ou seja, vai suportar uma quantidade máxima de energia. Então, a energia no átomo de Bohr ela está quantizada, ou seja, ela está dividida em diferentes quantidades. Por exemplo, a camada K ela suporta 2 elétrons, a camada L suporta 8, a camada M suporta 18 elétrons, enfim, essa que é a ideia. Cada nível de energia vai apresentar uma certa quantidade de energia, que é quantizada segundo a constante de Planck, né, segundo a equação de Max Planck. Bom, e qual que é a ideia? Esses elétrons eles vão girar escrevendo órbitas circulares, beleza? Então, isso diferencia, por exemplo, o modelo atômico de Bohr do modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford é o modelo do planetário, né? E olha só, cada nível de energia vai estar associado a uma quantidade de energia, beleza? E se eu quiser descobrir a energia em um determinado nível de energia, eu vou ter que determinar, ó, vou ter que usar essa formuleta aqui, menos 13,6 eletrovольts dividido pelo nível ao quadrado, tá? Esse EN aqui vai ser a energia, por exemplo, do nível 1. Aí eu colocaria aqui 1 ao quadrado aqui e eu encontraria a energia no estado fundamental. Se eu quisesse a energia no nível 2, eu botaria 2 aqui, aí eu encontraria a energia no nível 2, e assim sucessivamente, beleza? Agora, olha só uma observação importante. Conforme eu falei para vocês, existe uma conversão aqui, ó, eletrovolt e Joule, né? Então, 1 eletrovolt é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Joule, tranquilo? Tá aí tudo bem, né? Agora, olha só, se um elétron ele passa do nível 1 para o nível 2, o que vai acontecer? Vai se aumentar a quantidade de elétrons suportada. Então, para ir de um nível para o outro, esse elétron ele vai ter que absorver um fóton, beleza? Então, um fóton vai ter que incidir sobre esse elétron para que ele consiga escapar de um nível para o outro. Lembra assim, o fóton ele vai libertar o elétron da superfície. Essa que é a ideia básica. O fóton ele vai lá e solta o elétron, beleza?
Então, para o elétron ele pular de um nível para o outro, ele vai ter que absorver um fóton. Agora, se o elétron ele quer voltar do nível 2 para o nível 1, por exemplo, aí ele vai ter que emitir o fóton. Aí ele vai lá, libera o fóton e ele volta para onde ele estava. Beleza? Então, essa que é a ideia básica. Tranquilo? A gente vai fazer um exercício sobre isso, se eu não me engano, e vocês vão conseguir visualizar isso com mais facilidade. Beleza? Então, vamos lá. Agora, galera, uma coisa que já caiu na prova do PISM também, a parte de determinação de velocidade relativa, tá? Quando a gente pensa em velocidade relativa na física clássica, a gente vai ter que lembrar o seguinte: se dois corpos estão em sentidos iguais, a velocidade relativa vai ser a diferença entre a maior velocidade e a menor velocidade. Se dois corpos estão em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser o somatório das velocidades. Isso para a física clássica. Para a física moderna é um pouco diferente. Essa ideia de sentidos iguais subtrai velocidade e sentidos opostos soma vai ser mantida. Só que agora a gente vai ter que levar em consideração a velocidade da luz, que é esse Czinho aqui. Esse C aqui, ó, é a velocidade da luz. Tá? Então, esse C aqui é a velocidade da luz, que vale no vácuo 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ou você poderia colocar também 3 vezes 10 elevado na quinta quilômetros por segundo. Estaria certo também. Bom, qual que é a ideia? Para eu calcular a velocidade relativa, então, entre dois corpos, eu vou ter que lembrar dessa fórmula aqui. E essa convenção de sinais que está aqui vai levar em consideração o sentido dos corpos. Se eles estão em sentidos iguais, a gente vai ter uma subtração igual aqui. Se eles estão em sentidos opostos, a gente vai ter uma soma, igual está aqui. Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os postulados de Einstein e assim a gente inicia a resolução das questões, beleza? Vamos lá. Teoria da relatividade, ela basicamente traz dois postulados importantes para a gente. Primeiro postulado, que as leis da física são as mesmas independendo da equação em qualquer referencial inicial. Então, as equações da física clássica, né, as leis da física, no caso as leis de Newton, no caso, né, elas vão ter as mesmas equações, mesmo formato no caso, em qualquer referencial inercial, beleza? Tranquilo? E olha só, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em relação a qualquer referencial inicial, beleza? Show de bola. Agora, galera, uma coisa que a gente tem que memorizar, chamado fator de Lorentz. Isso aqui, galera, pode ser fornecido em prova, mas eu acho muito visual você decorar. O que é o fator de Lorentz? É basicamente um fator que é apresentado pela letra gama, que diz o seguinte, ó, o fator de Lorentz é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Eu poderia colocar esse v quadrado sobre c quadrado assim também, tá? Em algum outro exercício, em algum outro livro, né, na sua apostila ele pode estar aparecendo assim, também está certo, a mesma coisa, tá? Agora, vamos lá. Existe o chamado tempo relativo e o tempo real. O tempo real vai ser o tempo relativo multiplicado pelo fator de Lorentz. A gente tem o comprimento real e o comprimento relativístico, tá? Então, o comprimento real vai ser o comprimento relativo multiplicado pelo fator de Lorentz. Existe também a chamada massa relativística. Esse m aqui é a massa real, esse m0 é a massa relativística, multiplicada pelo coeficiente Lorentz, beleza? Galera, basicamente é isso que a gente tem que saber para a prova do PISM 3, beleza? Bom, galera, como eu já falei bastante aqui, até passou 3 minutos que eu tinha prometido, né? Vou pausar com um pouquinho o vídeo, vou apagar a lousa, vou tomar uma água e a gente já volta com a resolução das questões, beleza? A gente já volta. Beleza, galera, primeira questão que é no PISM de 2003 e ela diz o seguinte: o dispositivo abaixo mostra o diagrama de uma fotocélula, dispositivo que emprega o efeito fotoelétrico para converter um sinal luminoso em uma corrente elétrica, mantida sempre a uma DDP constante V0. Variando-se a frequência e a intensidade da luz e sabendo-se que existe uma frequência limiar, abaixo da qual não ocorre efeito fotoelétrico, pode-se afirmar que a corrente elétrica medida pelo amperímetro A. Então, olha só. Existe uma frequência limiar, ou seja, uma frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico. Se a frequência não for igual a essa frequência limiar ou maior, não ocorre o efeito fotoelétrico. Beleza? Então, qual que é a ideia? Quanto maior for a intensidade do feixe luminoso aqui, quanto maior for a intensidade da luz, maior vai ser a quantidade de elétrons sendo retirados aqui. E quanto maior for a quantidade de elétrons sendo retirados, maior vai ser a quantidade de energia sendo fornecida aqui para o circuito, com isso maior vai ser o valor da corrente elétrica, beleza? Então, vamos analisar aqui as alternativas e ver o que está mais coerente. Vamos lá. Então, olha só.
será maior se acima da frequência limiar diminuirmos a intensidade da luz. Se a gente diminui a intensidade da luz, a gente vai diminuir a intensidade da corrente, visto que a intensidade da corrente depende da quantidade de elétrons, e quanto maior for a intensidade, maior vai ser a quantidade de elétrons arrancados. Beleza? Então, letra A está errada. Beleza? Letra B. Será maior se abaixo da frequência limiar diminuirmos a intensidade da luz. Está errado duas vezes, porque se a frequência for abaixo da frequência limiar, nem ocorre efeito fotoelétrico. Beleza? Então, tranquilo. Letra C. Será maior se acima da frequência limiar aumentarmos a intensidade da luz. Temos o nosso gabarito. Olha só. Se a gente aumenta a intensidade da luz e utiliza uma radiação com uma frequência superior à frequência mínima, a gente vai aumentar a intensidade e com isso a gente vai aumentar a quantidade de elétrons retirados, com isso a gente vai aumentar o valor da corrente. Então, a corrente será maior nessa situação, sim. Então, nosso gabarito é letra C de cachorro, beleza? Galera, vamos na sequência. Questão do PISM de 2004 agora, que trata de velocidade relativa para a física moderna. Sério, gente? Sério. Então, vamos lá. Como é que eu calculo velocidade relativa mesmo? Então, velocidade relativa entre dois móveis A e B para a física moderna. Tá? A gente costuma representar a velocidade relativa assim, ó. A gente bota essa barra aqui, né? Então, velocidade relativa entre A e B vai ser VA mais ou menos VB dividido por 1 mais ou menos VA multiplicado por VB dividido por velocidade da luz ao quadrado. Aí essa convenção de sinais a gente vai ter que levar em consideração o sentido dos dois móveis, beleza? Então aqui no caso a gente tem uma nave espacial e a gente tem um referencial fixo aqui na Terra, tá? Então qual que é a ideia? A gente tem esse referencial com uma velocidade C, a gente tem essa nave com essa velocidade V. Note que esses dois objetos estão em sentidos opostos. Logo, a gente vai ter uma soma aqui. Então, os sentidos opostos, a gente vai usar o sinal de soma. Beleza? Então, a velocidade relativa aqui entre os dois móveis, eu vou chamar esse móvel aqui de móvel A, esse móvel aqui de móvel B. Né? Qual vai ser a velocidade relativa aqui? Beleza? Então, vamos lá. Velocidade relativa aqui entre A e B. Bom, como estão em sentidos opostos, a gente vai fazer um somatório das velocidades. Então a gente coloca velocidade de A vale C, que é a velocidade da luz, né? Mais a velocidade de B, que no caso é um certo valor V que eu não sei, tá? E aqui a gente vai colocar sobre 1 mais, a gente usa mais porque estão em sentidos opostos, VA, C, VB, V dividido por C quadrado. Bom, a gente tem o C aqui no denominador e no numerador. Eu posso simplificar aqui e aqui, divido por C em cima e embaixo, aqui fica 1, aqui fica C. Agora, olha só o que vai acontecer aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar C mais V dividido por 1 mais V sobre C. Qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou ter que fazer um mínimo múltiplo comum aqui, né? Eu vou ter que somar essa parte de baixo aqui do denominador, né? Então, eu posso escrever o 1 como sendo C dividido por C, não posso? Pode, né, Eugênio? A razão fica 1, né? Então, olha só, agora eu tenho o mesmo denominador, então eu vou conservar o denominador e só vou mexer nos numeradores aqui. Então, vai ficar C mais V. Então, o resultado dessa expressão aqui é esse aqui, beleza? Então, agora a gente vai ter o seguinte, velocidade relativa vai ser C mais V, que é o nosso numerador, dividido por C mais V dividido por C. Então, toda essa continha aqui, todo esse desenvolvimento aqui, vai gerar isso aqui, beleza? Agora, vamos lá, divisão de frações. Eu posso escrever o C mais V como sendo C mais V dividido por 1. Divisão de frações, a gente conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração, beleza? Então, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Vai ficar C mais V dividido por 1, multiplicado pelo inverso da segunda fração, aqui C mais V no denominador. Posso simplificar aqui esse C mais V que está no numerador com esse C mais V que está no denominador. Logo, a velocidade relativa vai ser simplesmente C. Então, essa é a velocidade relativa. O gabarito para a nossa questão vai ser letra E de Eugenial. Beleza? Uma questão relativamente tranquila, bastava a gente lembrar realmente da fórmula. Tá? Beleza? Vamos à sequência. Próxima questão agora é uma questão que trata de modelo de Bohr, átomo de Bohr, tá bom? Então, vamos lá, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é bem complicadinho se você não prestar atenção, tá? Então vamos lá.
A gente sabe que a energia para um certo nível no átomo de Bohr é dada por menos 13,6 eletrovольт. Isso aqui dividido pelo nível ao quadrado. E qual que é a ideia? O exercício fala o seguinte, ó. Segundo o modelo de Bohr, as energias possíveis dos estados que o elétron pode ocupar no átomo de hidrogênio são dadas respectivamente pela fórmula e tal. Bom, o eletrovольt é uma unidade de energia utilizada na física atômica que corresponde à energia adquirida por um elétron quando acelerado a uma diferença de potencial de 1 volt. Beleza. Calcule a energia necessária em eletrovольt, então a gente tem que manter a unidade eletrovольt, tá? A gente não tem que converter de eletrovольt para joule não, tá? Tá pedindo para a gente calcular a energia necessária em eletrovольt para passar do estado fundamental para o primeiro estado excitado. Estado fundamental, galera, é o nível 1, tá? Então guarda essa informação porque ela é importantíssima. Então, estado fundamental é o chamado nível 1. E o primeiro estado excitado vai ser, no caso, o nível 2. Então, o primeiro estado excitado vai ser o nível 2. Guarda isso, tá? Estado fundamental, nível 1. Beleza? Primeiro estado excitado é nível 2. Beleza? Então, qual que vai ser a ideia? Para calcular a energia necessária, né, vai ser um certo ΔE. Vai ser a energia no nível 2 menos a energia no nível 1. É assim que eu vou determinar a energia necessária para o elétron passar do nível 1 para o nível 2. Vou ter que fazer uma diferença de energias. Tá? Um certo ΔE. Energia final menos energia inicial. Beleza? Então, energia no nível 1, só para título de curiosidade, vai ser menos 13,6 dividido por 1 ao quadrado, vai ser menos 3,6 eletrovольt. Energia no nível 2, Eugênio? Vamos lá. Energia no nível 2 vai ser menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Galera, isso aqui vai dar 3,4, tá? Porque 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 0,4, 1,6. 1,6 com 12, 13,6. Tá? Então, a energia no nível 2 vai ser menos 3,4 eletrovольt. Como eu quero calcular a energia gasta para o elétron passar do nível 1 para o nível 2, vou pegar a energia no nível 2, que é menos 3,4, que é a energia final, e vou subtrair aqui, ó, energia final. É final menos inicial. Sempre que a gente for pensar em variação, é final menos inicial. Então a energia final é essa. Aí o menos a energia inicial, que é 13,6. Beleza? Bom, a gente tem um menos aqui e um menos aqui, menos com menos fica mais. Então vai ficar assim, menos 3,4 mais 3,6. Beleza? Então a energia necessária para o elétron passar do nível 1 para o nível 2, né, esse ΔE, vai ser para a gente 13,6 menos 3,4. 3,6 menos 3 vai ficar 10,6. 10,6 menos 0,4 vai ficar 10,2. 10,2 o que, Eugênio? 10,2 eletrovольt. Então está aqui a resposta para a letra A. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora vamos lá. Está pedindo para a gente calcular o comprimento de onda quando o elétron retorna a seu estado fundamental. Beleza. Então qual que é a ideia? Aí a gente vai ter que pensar o seguinte. A energia gasta para ele ir do nível 1 para o nível 2 foi essa aqui. A energia gasta para ele ir do nível 2 para o nível 1 também vai ser essa aqui. Beleza? Tranquilo? Não, nada vai se alterar. Beleza? Se a gente for pensando na variação, a energia vai ser a mesma. Tá? Vai ter um módulo negativo, mas não vai ter um valor negativo, mas não tem problema aqui não. Tá? Então esse ΔE eu posso chamar ele de E', tá? Que é a energia necessária para ir do nível 1 para o nível 2 e vice-versa. Tá? E esse E' aqui, por definição lá da constante de Planck, né, é dado por HF. E esse F aqui, vamos lembrar da equação fundamental da ondulatória? Ó, V igual a lambda F. Eu posso escrever o F como sendo a velocidade dividido pelo lambda. E uma observação legal, galera. A prova do PIS me forneceu no início da parte discursiva o valor para a velocidade da luz, para a gente considerar a velocidade da luz, tá? Forneceu 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, tá? Então, a gente pode escrever esse E' aqui como sendo o H multiplicado por, ó, no lugar do F tu vai colocar a velocidade da luz e aqui dividido pelo comprimento de onda, que é o que a gente está procurando para o exercício, tá? E olha só,
Além de fornecer o valor da velocidade da luz, forneceu também o valor da constante de Planck em eletrovolt, tá? É 4,13 eletrovolt, tá? 4,13 eletrovolt. Na verdade, 4,13 vezes 10 elevado a menos 15, perdão, galera. Então, vamos lá. Então, eu vou substituir aqui 10,2. Beleza? Então, 10,2 eletrovolt. Beleza? Né? Então 10,2 eletrovolt. Isso aqui vai ser igual a 4,13 vezes 10 elevado a menos 15 eletrovolt. Isso aqui multiplicado pela velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a oitava. Isso aqui, ó, vai estar dividido por lambda. Eu posso fazer o contrário, né? Eu posso pegar esse lambda que está dividindo e passar para lá multiplicando. Eu isolo o lambda, vai ficar assim. Vai ficar 4,13 vezes 10 elevado a menos 15 vezes eletrovolt. Eletrovolt é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Tá? Isso aqui multiplicado por 3 vezes 10 elevado a oitava, dividido por 10,2 vezes 10,2 eletrovolt. Cada eletrovolt é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Eu posso simplificar esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 com esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza, Eugênio. Agora, presta atenção. Se a gente faz essa conta aqui, né, fazendo a conta, né, vamos pensar primeiramente aqui nessa potência de base 10 aqui. Né? A gente tem um produto de potências de mesma base, conservamos a base, somamos os expoentes. Devo 15, dou 8, fico devendo 7. Então fica 10 elevado a menos 7 aqui. E se a gente efetua essas contas aqui, né, aqui vai dar algo perto de 12, tá? Vai dar... a gente pode fazer essa conta, tá? Vai dar 12,39 vezes 10 elevado a menos 7. Isso aqui dividido por 10,2. Né? Se a gente for fazer essa divisão aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 1,2. Então a gente pode escrever o comprimento de onda como sendo 1,2 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Eugênio, eu poderia deixar assim no formato fracionário? Poderia, mas geralmente na prova do PISM eles consideram até 2 casas decimais, tá? E realmente o valor mais próximo aí seria realmente 1,2 aí. Tranquilo? Beleza? Show. Então, vamos lá, galera. Próxima questão agora, tá? Questão do PISM de 2005, se não me engano. Tá? Diz o seguinte pra gente, vamos dar uma olhada nela. O ano de 1905 é considerado o ano miraculoso de Albert Einstein, devido aos importantes trabalhos que publicou neste ano. Embora Einstein seja popularmente conhecido pelas suas fundamentais contribuições à teoria da relatividade, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1921, graças às suas contribuições à física teórica, especialmente à descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Então, conforme eu falei para vocês no início da aula, ele é muito conhecido pela teoria da relatividade, mas ele ganhou o Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico. Tá. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o efeito fotoelétrico? Vamos lá. Letra A. Choque elástico entre partículas leves e núcleos. Não, está errado. É realmente um choque, só que é um choque entre partículas leves e elétrons. Tá? Núcleos têm carga positiva. Tá? Beleza? O núcleo de um átomo geralmente vai apresentar nêutron e próton. Tá? Vamos lá. Letra B. Emissão de elétrons da superfície de um metal por incidência de radiação ultravioleta. Perfeito. Então, já temos o nosso gabarito. Está perfeito aqui. Realmente, é a saída de elétrons de uma superfície metálica ou de uma superfície qualquer a partir da emissão de luz. Lembrando que radiação ultravioleta é um exemplo de radiação eletromagnética. Tá bom? Beleza? Então, está certinho aí. Agora vamos à sequência. Questão agora, qual que é a próxima questão? Deixa eu olhar aqui. PISM 2016. Opa, vamos lá. Mais uma questão aí. Vamos dar uma olhada nessa questão. Diz o seguinte: a velocidade é uma grandeza relativa, ou seja, a sua determinação depende do referencial a partir do qual está sendo medida. A teoria da relatividade especial, elaborada em 1905 pelo físico alemão Albert Einstein, afirma que o comprimento e a massa de um objeto são grandezas que também dependem da velocidade e, consequentemente, são relativas. Sobre a teoria da relatividade especial, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta. Vamos lá.
a massa de um objeto independente da velocidade do mesmo medida por qualquer referencial inicial. Isso está errado. Conforme a gente viu, existe a chamada massa relativística, né? Isso está erradíssimo. Como eu falei para vocês, a massa é dada pela a massa real é dada pela massa relativística multiplicada pelo fator de Lorentz. E o fator de Lorentz, conforme eu já falei com vocês, né? O fator de Lorentz, ele está relacionado justamente com essa questão aí da velocidade, beleza? Então vamos só relembrar. O fator de Lorentz é dado por, deixa eu só escrever melhor aqui, é dado por 1 dividido pela raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, beleza? Então a massa depende da velocidade, sim. Massa relativística depende da velocidade, sim, né? Visto que o fator de Lorentz depende da velocidade. E como a massa depende do fator de Lorentz, isso está errado, tá? Número 1 então está incorreto. Todas as que tiverem a número 1 eu posso eliminar. Então posso eliminar a letra B, posso eliminar a letra C, posso eliminar a letra D. Beleza. Agora, a partir disso, eu já sei que a número 2 é correta, né? Porque só ficaram duas alternativas e ambas têm a número 2. Então eu já sei que a 2 está correta. Tá? Agora a gente vai diferenciar aqui, vai analisar a 3 e a 4 e ver qual que está certa. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, galera. Prestando bem atenção aqui. Vamos lá. Bom, como a número 5 nem aparece, a número 5 nem aparece aqui aparece aqui nas que sobraram, a gente não vai nem analisar a número 5. Tá? E ela está errada, porque ela fala que massa e energia são quantidades que não possuem relação. Está errado. Tem a chamada equação de Einstein, que é muito famosa, que é essa aqui, ó. Energia mc quadrado, tá? Essa aqui é uma das mais famosas, talvez, da física moderna. Você provavelmente já deve ter visto em algum lugar e deve estar se perguntando sobre o que é. É basicamente uma equação de Einstein que relaciona a energia com a massa. Beleza? Então, o número 5 está errado mesmo. Agora, vamos lá. Número 3. Os intervalos de tempo e de espaço são grandezas absolutas e independentes dos referenciais. Isso está certo ou está errado, gente? Está errado, tá? O tempo, ele é relativo, assim como a distância, né, o comprimento, né? Então, isso está errado. Dito isso, a gente pode eliminar a letra A. Com isso, chegamos na letra E como sendo o nosso gabarito. E vamos dar uma olhada no número 4 que complementou ali a nossa resposta. Diz o seguinte: as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referencial inicial. Foi o que eu falei para vocês durante a aula. Beleza? Então está certinho. Vamos à sequência agora. Questão do PISM de 2017, que diz o seguinte: o efeito fotoelétrico foi descoberto por Rudolf Hertz, né, nos anos de 1836 e 1867. Hertz percebeu que uma descarga elétrica entre dois eletrodos dentro de uma ampola de vidro era facilitada pela incidência de radiação luminosa no eletrodo negativo, provocando a emissão de elétrons de sua superfície. A explicação satisfatória para esse efeito foi dada em 1905 por Albert Einstein e em 1921 deu ao cientista alemão o Prêmio Nobel de Física. Analisando o efeito fotoelétrico quantitativamente, Einstein propôs que a energia do fóton incidente é igual à energia necessária para remover um elétron mais a energia cinética do elétron emitido. Beleza? Com base nessas informações, calculem os itens abaixo. A letra A. Considere que a energia de um fóton incidente é dada por E igual a HF, onde H é a constante de Planck e que o comprimento de onda de cada fóton é dado por 396 nanômetros. Aqui, ó, esse Nzinho minúsculo, eu acho que eu cheguei a explicar isso para vocês lá na aula de eletrostática. Esses múltiplos, nano, micro, mili, vocês têm que decorar, tá? Lá na aula de eletrostática eu falei desses múltiplos aí com mais foco. Se você tiver dúvida nesses múltiplos aí, dá uma olhada lá na aula de eletrostática que eu falei desses múltiplos aí, tá? Então, olha só. A questão forneceu pra gente, forneceu, no caso, a constante de Planck, forneceu a frequência. A gente quer determinar, no caso, a energia, né? A energia do fóton. Como é que eu calculo a energia? A energia vai ser HF. Só que o H eu já tenho. Eu preciso do F, né? Só que eu não tenho F, né, gente? Não tem, mas olha só. Vamos lembrar, equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda F. E esse V aqui, no caso, vai ser a velocidade da luz, tá? O início da prova discursiva lá fornecia valor para a velocidade da luz, tá? Então, C vai ser igual a lambda F. Então, posso escrever esse F. Na verdade,
Na verdade eu posso escrever o lambda como sendo C sobre F. Mas eu vou isolar aqui no caso o F, porque o F é o que eu estou procurando, né? Então eu vou colocar o F como sendo C dividido por lambda, beleza? Então vai ficar assim, ó, a frequência vai ser igual a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, beleza? Agora, olha só, quanto vale o comprimento de onda? 396 nanômetros. Nano é o mesmo que 10 elevado a menos 9. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Agora, vamos com calma. Se a gente olhar aqui, isso aqui vai ser uma divisão de potências de mesma base. Conservamos as bases, subtraímos os expoentes. Então vai ser 10 elevado a oitava menos 9. Menos com menos fica mais. Então fica 8 mais 9, fica 17 aqui. Beleza? O que a gente pode fazer para tentar melhorar essa frequência aqui? A gente pode tentar escrever assim, ó. A gente pode tentar escrever 3.000 aqui. 3.000 é o mesmo que 3 vezes 10 ao cubo. Aí ficaria 10 elevado a 14 aqui, por exemplo. Né? Isso aqui dividido por 396. Esse é o nosso valor de frequência. Nossa, gente, deu um valor gigantesco. Vamos lá, galera. Agora a gente quer calcular a energia, não quer? Pô, gente, quer. Então, agora eu vou substituir isso daqui. Vou substituir as informações que o exercício me forneceu. Né? A gente sabe que a constante Planck vale 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Menos 34. Isso aqui está sendo multiplicado por 3 vezes 10 ao cubo. Né? Vou manter o 3.000 para a gente tentar simplificar alguma coisa ali depois. Tá? Então aqui vai ficar 10 elevado a 14. Aqui vai ficar 396. Beleza? Então a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui, né? Parando para pensar aqui, a gente pode fazer o seguinte. Olha só a sacada que a gente vai ter para esse exercício. Presta muito bem atenção. Eu estou escrevendo o 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Eu vou escrever 66 vezes 10 elevado a menos 35. E aqui agora, ao invés de eu escrever o 3.000, eu vou escrever o seguinte: 3 vezes 10 elevado a 17. Por que? Eu já nem ia simplificar. A questão já forneceu um valor, esse valor de comprimento de onda, para poder simplificar. Tá? Então aqui fica 396. 396 é o mesmo que 6 vezes 66. 6 vezes 60, 360. 6 vezes 6, 36. 36 com 360, 396. Simplifico aqui por 66, aqui por 66. Aqui fica 1, aqui fica 6. Show de bola! Agora, presta muito bem atenção. Eu posso simplificar aqui por 6, aqui por 6, aqui fica 1, aqui fica 0,5. Então, o valor de energia que a gente está procurando, qual que é o valor, Eugênio? Vamos lá. Então, a energia vai ser dada por 0,5, que é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado aí por 10 elevado a menos 18, né? Você deve 35, dá 17, que eu devendo 18. Agora olha só, produto de potências de mesma base, conserva-se a base, soma os expoentes. Eu devo 1, fico devendo mais 18, fico devendo 19. Então a energia do fóton vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Beleza? Essa questão aqui, por exemplo, não pediu para trabalhar com eletrovolt, não. Então a gente tinha que trabalhar do jeito que estava aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, letra B. Sabendo que a massa de um elétron é aproximadamente 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg, e que a velocidade dos elétrons emitidos de uma placa metálica incidente por uma radiação com comprimento de onda de 396 nanômetros é 900 km por segundo, calcule o valor da energia necessária para remover o elétron da placa. Que é calcular a função trabalho. Aí é só você lembrar que a energia de um fóton é dada pela energia cinética mais a função trabalho, que é o que a gente está procurando. Eu posso escrever a função trabalho como sendo a energia do fóton menos a tal da energia cinética. Beleza? E seguinte, galera, a energia do fóton é a energia que a gente acabou de calcular. Essa energia aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 19. Energia cinética, Eugênio. Energia cinética é só você lembrar do PISM 1.
né? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa, no caso, é a massa do elétron ali, que é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, está em quilogramas, então está dentro do sistema internacional. A velocidade é a velocidade que foi dada, que está em quilômetros por segundo. A gente tem que passar para metros por segundo. 9 vezes 10 elevado ao quadrado, quilômetros por segundo. Então a gente tem quilômetro por segundo. No lugar desse K, a gente poderia colocar 10 ao cubo. Então, ficaria 9 vezes 10 elevado na quinta metros por segundo. Beleza? Então, eu vou ter que fazer essa conta aqui. 9 vezes 10 elevado na quinta ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2. Vai ficar 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, multiplicado por 81, vezes 10 elevado a décima potência, né? Isso aqui dividido por 2. Bom, se a gente faz a conta aqui, né, a gente vai... Primeiro vamos pensar na potência de 10 aqui. Isso aqui vai ficar 10 elevado na menos 21. Você deve R$31, dá 10, fica devendo 21. Beleza? Só que se a gente faz essa conta aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 437 aproximadamente. Dividindo por 2 aqui, vai dar aproximadamente 368. Aproximadamente, tá? Já fiz essas contas previamente para a gente não perder tempo, tá? Então dá aproximadamente 368 multiplicado por 10 elevado a menos 21. Como eu tenho que ter a mesma potência de base 10 aqui, eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda aqui. Vai ficar 368 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Agora sim eu posso calcular a função trabalho. Então vai ficar 3,68 vezes 10 elevado a menos 19. Né? Tá tudo em joule aqui, dá para a gente calcular tranquilamente. Bom, como a gente tem a mesma, no caso, potência de base 10, é tranquilaço para calcular isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Então a gente vai ter aqui o seguinte, vou colocar 5,00, tá? Menos 3,68. Beleza? Então, esses 5 passam para lá, fica 9, passam para cá. Aqui fica 2, aqui fica 3, 1,32. Então, 1,32 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Né? Então, esse é o valor aproximado aí da função trabalho. Beleza? Tranquilo? Lá na prova você pode considerar 2 casas decimais que está tranquilo. Beleza? Agora, para encerrar, galera, se não me engano, só faltam 2 questões. Né? 2 questões somente. Tá? Então, vamos lá. Diz o seguinte questão, galera. Joyce trabalha com espectroscopia de fotoelétrons, que é uma técnica de caracterização de materiais que consiste em bombardear um material com raios X de uma determinada energia e medir a energia cinética dos elétrons arrancados na superfície do material. Com isso, é possível saber a composição química e o tipo de ligação entre os átomos da amostra estudada. Joyce quer estudar uma folha de grafeno, que é um material composto somente por átomos de carbono. Para isso, ela usa 2 fontes, raios X, A e B, que possuem frequências FA e FB, respectivamente. E a questão informa que a frequência de A é superior à frequência de B. Beleza. Vamos lá. Sobre esse experimento, são formuladas 3 hipóteses. Primeira hipótese formulada. Vamos lá. Se usarmos a fonte A, os elétrons extraídos da folha de grafeno chegam ao detector com uma energia cinética maior do que a que seria medida se usássemos a fonte B. Sim, como a frequência de A é superior à frequência de B, esses elétrons eles vão sair com uma velocidade maior se a gente comparar A com B. Então, tá certo. Letra A, na verdade, número 1 está corretíssima. Todas as que não tiverem a número 1, eu elimino. Então, eu posso eliminar, por exemplo, a letra E. Somente a letra E está errada, né? Por hora, né? Número 2, galera. Número 2. Os elétrons extraídos do nível S, que é o nível eletrônico mais interno dos átomos, chegarão ao detector com uma energia maior do que os elétrons da camada P, pois aqueles estão mais fracamente ligados ao núcleo, demandando menos energia para arrancá-los. Então, olha só. Bom, qual que vai ser a ideia aqui? Aqui a gente vai ter que pensar realmente na questão da fórmula lá do átomo de Bohr, né? Mas qual que é a ideia? A energia, no caso, ela vai ser dada em função do nível, né, da camada, né? A gente tem o nível S, né? A gente tem
Na verdade, a nomenclatura correta seria subnível, né? Subnível S, ele vai ser primeiro subnível. Só que essa relação aí entre energia e elétrons está errada, visto que o subnível P ele suporta mais elétrons que o subnível S. Então, os elétrons que partem do subnível P, eles vão ter uma energia maior do que o subnível S, beleza? Então está errada essa número 2, beleza? Então está errada, beleza? Dito isso, a gente pode eliminar todas as alternativas que tem no número 2. Então elimino a letra A, elimino letra D. Fico agora entre B e C. Ou é somente um que está correto ou é 1 e 3. Vamos ver o número 3. A energia de ligação dos elétrons nos átomos de carbono é quantizada. Sim, a energia que rege a ligação dos átomos de carbono é quantizada. Ela segue aquela regrinha lá do Max Planck. A energia é dada pela constante Planck multiplicada pela frequência. Beleza? Então, o gabarito para a questão vai ser letra B de Brasil. E vai jogar daqui a pouco contra a Suíça. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão para a gente acabar aqui, né? E o professor poder almoçar e ver o jogo da Copa, né? Vamos lá então. Essa caiu na minha prova, tá? Isso é bem da hora. Essa questão caiu no PISM quando eu fui fazer o PISM 3, né? Foi o meu último ano de PISM. Graças a Deus a aprovação veio, em primeiro lugar inclusive, mas vamos lá, não perder o foco não. Essa questão trata de efeito fotoelétrico, assim como a questão de 2017, só que essa questão, eu lembro que no dia da prova lá ninguém conseguiu fazer ela, e eu consegui fazer ela de boa, porque eu não tive dificuldade de interpretar ela, mas a grande sacada dessa questão é a interpretação. Vamos dar uma olhada. Diz o seguinte: no efeito fotoelétrico, fótons de frequência F fornecem energia dada por E igual a HF para elétrons da superfície de um metal, que são injetados com energia cinética dada pela energia do fóton menos a função trabalho, onde W é a função trabalho de um metal. Um pesquisador mede a energia cinética dos elétrons injetados de duas folhas metálicas diferentes, 1 e 2, em função da frequência da luz que incide sobre esses metais. A tabela abaixo mostra valores aproximados da função trabalho dos metais que ele tinha disponíveis no laboratório. Com os dados obtidos do experimento, ele construiu o gráfico mostrado abaixo. Se necessário, utilize a constante de Planck. 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Carga fundamental, 1,6 vezes 10 elevado a 19 Coulomb. Carga elementar, né? E velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza. Qual é a ideia, galera? Vamos lá. Letra A. O pesquisador sabe que a reta 2 corresponde à medida com uma placa de neodímio, mas esqueceu de anotar que qual o metal usado para a medida correspondente à reta 1. Qual é esse metal? Galera, aí a gente vai ter que ficar atento com o seguinte. A gente vai ter que ficar atento com a chamada quantização de energia, com a chamada equação do efeito fotoelétrico. Lembra que a energia de um fóton é dada por, no caso, a energia cinética mais a função trabalho. Beleza? E qual que é a ideia? A gente teria que saber a conversão, né, da constante de Planck de Joule-segundo para eletrovolt. Tá? A constante de Planck em eletrovolt ela é 4,13 vezes 10 elevado a menos 15. Né? Então, essa é a constante Planck em eletrovolt. Beleza? A gente tem que deixar em eletrovolt para fazer sentido ali. Tá bom? Se a gente não deixa em eletrovolt, vai dar errado. Beleza? Porque, olha só, a gente tem a energia cinética sendo dada em eletrovolt e a função trabalho também. Beleza? Então, eu vou calcular primeiro a energia do fóton aqui. Tá? A energia do fóton. Eu vou pegar um ponto específico aqui da reta 1. Né? Essa reta aqui. Vou pegar um ponto específico aqui. A partir desse ponto a gente vai analisar. Então, quando a frequência é 1 vezes 10 elevado na 15, a energia cinética vai ser 2. Tá? Então, marca esse ponto aqui. Vou marcar com uma caneta vermelha. Beleza? Então, quando a frequência é 1 vezes 10 elevado a 15, né? Então a gente vai ter esse comprimento aqui. A gente vai ter esse valor aqui para a constante de Planck. A gente vai ter esse valor aqui de frequência. 1 vezes 10 elevado na 15. Beleza? Então, isso aqui, ó, a gente pode escrever como sendo um produto de potência de mesma base. Conservamos a base, somamos os expoentes. Dito isso, vai ficar 10 elevado a menos 15 multiplicado 10 elevado a 15. Se eu devo 15 reais, dou 15 reais, eu fico devendo nada. Então vai ficar 10 elevado a 0, que é o mesmo que 1. Então a energia aqui em eletrovolt é 4,13 eletrovolt.
beleza? Está aqui. Agora, qual que é a energia cinética para essa frequência aí do elétron aí? A energia cinética para essa frequência é 2 eletronvolts. Então, energia cinética para essa frequência dada no exercício é 2 eletronvolts. Agora é só substituir na fórmula ali, né? Como é que eu vou saber qual é o metal representado ali pela reta 1? Só eu calcular a função trabalho e acabou. Então a função trabalho vai ser dada pela energia do fóton menos a energia cinética. Então, função trabalho vai ser dada por 4,13 menos 2. Isso vai resultar em 2,13 eletronvolt. Tá? E aqui no caso a gente tem que pensar na aproximação, tá? Porque não deu o valor exato. Qual metal aqui tem uma função trabalho mais próxima dessa? Césio, né? Césio está aqui, ó. Função trabalho do Césio vale 2 eletronvolt. Então, o elemento químico, né, o metal, representado pela curva 1, é o Césio. Beleza? Então vamos escrever aqui. É o Césio. E a justificativa, galera, era só você colocar realmente a continha aqui, tá? Você não precisava escrever uma resposta gigantesca, não. Era só você deixar a conta e colocar Césio que estaria tranquilaço. Tá? Se você quisesse acrescentar mais alguma coisa, poderia, mas não tinha necessidade. Beleza? Agora, vamos lá. A partir do gráfico 1 e dos valores da tabela, qual é o valor da constante de Planck obtida pelo pesquisador em joule/segundo? Justifique. Beleza, galera, vamos lá. Então a gente tem que determinar o valor da constante de Planck aqui. Para isso eu vou levar em consideração um ponto aqui da reta 1. Vou usar esse mesmo ponto aqui como referência. Tá? Então olha só, eu quero calcular o valor da constante de Planck em joule/segundo. Beleza. Olha só, a frequência aqui no caso é uma frequência de 10 elevado a 15 Hz, está dentro do sistema internacional. Agora, olha só, quanto vale a minha energia cinética para esse ponto aqui? 2 eletronvolts, né? Então 2 eletronvolts é o mesmo que 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aqui você teria que saber a conversão de eletronvolt para joule, tá? Mais, função trabalho também é 2 eletronvolts, né? Então, mesma coisa, 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa conversão, se não me engano, aparece no cabeçalho da prova, tá? Mas é bom saber de cabeça, tá? Então, isso aqui vai resultar em 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 mais 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui vai ser igual a H multiplicado por 10 elevado a 15. Beleza? Como a gente tem uma mesma potência de 10, eu posso repetir a potência de 10 e somar aqui os coeficientes que estão multiplicando a potência de 10. Então vai ficar 6,4 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui vai ser igual a H. O H, no caso aqui, ó. Pera lá. O H vai ser dado por 10 elevado a 15 aqui, né? Então qual vai ser a ideia aqui? Esse 10 elevado na quinta, ele está multiplicando, passa para outro membro dividindo. E então a gente vai chegar no seguinte valor para o H. 6,4 vezes 10 elevado a menos 34 joule/segundo. Note que é um pouco diferente do que foi dado no exercício. O exercício, no início, ele forneceu 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Esse valor que a gente obteve foi um valor experimentalmente. Beleza? Bom, galera, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula, sobretudo entendido. Se você gostou da aula, deixe seu comentário aí. Recomenda para o seu colega que vai fazer a prova, manda aí no grupo da turma, divulga para geral. É um projeto que está sendo feito aí realmente com o intuito de ajudar vocês, beleza? Me dediquei bastante nessas últimas semanas para realmente fazer um conteúdo de qualidade. Enfim, galera, é isso. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão!